dia! Vamos juntos sorrir para a vida? Vamos preparar o nosso coração para viver este final de semana todo cheio da graça de Deus? Nós cristãos precisamos fazer um propósito diário, não passar um minuto sem contar com a graça de Deus. Vivermos unidos a Deus e aos irmãos, a nossa vida fica diferente. Por que será que a depressão é o mal do século, hein? Já parou para pensar? A pessoa se isola, fica sozinha. E nesse isolamento, nessa solidão, ela se afasta de tudo e de todos. O mundo está nos levando a vivermos essa solidão, a sermos pessoas solitárias, mas nós somos feitos para sermos pessoas comunitárias, a partilhar vida, a estarmos em família, a estarmos juntos uns com os outros. Então, nade contra a correnteza, isso mesmo estou dizendo, nadar contra a correnteza. Vá em direção ao próximo. Se estão dizendo para você, não, vá sozinho, faça sozinho, seja independente, eu digo a você, convide alguém que esteja ao seu lado, né? Não descarte as pessoas que estão à sua volta, pelo contrário, faça um voto de amor, né? Partilhe, viva, faça com que a sua vida seja partilhada com o próximo. Eu tenho certeza que em família nós seremos muito mais felizes, porque é sendo família que a gente se torna mais forte. Família cristã, família de Deus, uma família que reza junto, permanece unida. Então, que a gente possa estar cada dia mais colocando a nossa vida na graça de Deus, na graça de ser família, de fazer comunhão e caminharmos juntos, nunca sozinhos. É o convite que o Evangelho faz para a gente, que a Palavra de Deus faz para a gente todos os dias, né? Não nos isolemos deste mundo, fazemos parte dele, mas devemos fazer isso de forma cristã, e o cristão não se fecha, né? E a Palavra de Deus hoje, que o Papa Francisco traz para nós hoje, diz assim: servir ao Senhor significa ouvir e colocar em prática a sua palavra. Para eu ouvir, eu tenho que ouvir alguém que está próximo de mim. Para eu ouvir, eu tenho que ouvir alguém que está perto de mim. Então, eu tenho que estar perto, eu tenho que estar junto para poder criar este diálogo, né? Então, vamos servir o outro, vamos amar o outro. O mundo está tão frio, né? Não só na friagem que vem do tempo, mas frio também nos relacionamentos. Vamos aquecer também os relacionamentos com a graça de Deus. E a nossa bancada hoje está tão bonita. Tem o Padre Evandro aqui conosco, Evandro Lima, seja bem-vindo. Obrigado, Adriana. Obrigado a vocês que nos escutam, que estão conosco aqui nesse programa Sorrindo para a Vida. Hoje é dia de sorrir. Apesar de tantas contrariedades, nós queremos sorrir porque nós temos Deus. E quem tem Deus, tem tudo. Padre Evandro, eu gosto de dizer, da comunidade Canção Nova. Tão bom isso, né, Padre? Vira um sobrenome pra gente, né? Verdade. Padre Evandro Lima, da Canção Nova, aqui para partilhar a palavra. E ele que trabalha no santuário está sempre no Terço da Misericórdia também, né? Verdade. Nesse ano da misericórdia, Padre, o senhor que trabalha lá no santuário, essa graça que o Papa Francisco nos deu, deste ano em que, em todos os lugares, né? Em todas as dioceses, tem uma ou mais portas santas abertas, as portas da misericórdia, para que o cristão volte para Deus, para ter um encontro com Deus, apagar a pena temporal dos seus pecados, fazer uma volta, mas uma volta assim plena para Deus, não é? Como é que o senhor está vendo tudo isso dentro do santuário, as pessoas acorrendo, bebendo desta graça? Primeiro é o que você está dizendo, é uma grande graça, né, que o Papa Francisco instituiu esse ano, um ano extraordinário. Não era para ser um ano jubilar, mas o Papa sentiu de Deus que precisaria colocar um ano extraordinário, um ano santo extraordinário. E aí dá de presente para toda a igreja esse ano da misericórdia, onde, como você mesmo disse, abriu para o mundo as portas da misericórdia. Porta Santa, em Roma, em todas as dioceses, portas da misericórdia, para que o povo pudesse fazer essa experiência. Engraçado, Adriana, você falar, né, disso que o Papa traz para nós, né, esse grande incentivo à misericórdia. A misericórdia de Deus não tem limite, e o Papa entende perfeitamente isso.
e ele abre para outras realidades. Ele sabe que tem muitas pessoas, idosos, presidiários, que não têm acesso a essas portas que foram abertas, portas da misericórdia, porta santa. Mas ele diz assim para cada um de nós: se você está impossibilitado de ir a uma porta santa, mas tem desejo, que é o mais importante, desejo profundo no coração de receber a graça de Deus, aquela porta da cela para você se torna a porta da misericórdia quando você precisa sair daquela cela. Se você precisar sair do seu quarto, aquela porta se torna para você a porta da misericórdia. Mas se você não pode, se você está na cama, a misericórdia, mesmo assim, é capaz de alcançar. Olha que maravilha! Nós queremos passar pela porta santa, a porta da misericórdia, mas sabemos que o nosso Deus é muito mais do que uma porta santa num templo. Ele é capaz de abrir a porta do nosso coração e assim colocar as graças que Ele mesmo tem guardadas para cada um de nós. Não é bonito isso? E eu fico muito preocupada que o Ano Santo tá continuando, vai terminar em novembro, né? E eu me pergunto, será que você já se despertou para essa realidade do Ano Santo, das graças que você pode colher para a sua vida e para a vida da sua família, né? Muita gente me pergunta, vem partilhar comigo assim a tristeza de ter perdido um ente querido, num acidente, num falecimento. Não deixa ele esperando no purgatório, não. Dê a ele o céu, não é? Se você se confessar, se você comungar na intenção do Santo Padre, o Papa, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Creio em Deus Pai, passar pela Porta Santa, fazer uma pequena peregrinação, pode ser pequena, né? Rezando, fazendo as suas orações, rezando o texto, fazendo algum tipo de oração e passa pela Porta Santa, você ganha para si a indulgência plenária, ou pode, que é apagar a pena temporal dos seus pecados. Não é o tempinho de purgatório, né, padre? Para ficar mais fácil de entender. E aí você pode o quê? Você pode oferecer para você aquela indulgência ou para alguém falecido da sua família. Então vamos ganhar o céu para os nossos entes queridos. Aí você não vai ter dúvida de que ele já está lá. Não só para os seus entes queridos, mas passe muitas vezes pela Porta Santa e alcance essa graça para muita gente que você conheceu ou para quem você nem conhece. Eu passo na Porta Santa e rezo assim, para alguma pessoa da minha família ou para algum amigo, não é? Ofereço. E eu falo, mas se ele já está no céu, que vá para a alma mais esquecida do purgatório. Muito interessante você falar isso, porque realmente as pessoas têm dúvidas, né? Ah, padre, como funciona? Funciona exatamente do jeito que você disse. A gente passa pela Porta Santa, reza as orações próprias que foram instituídas para a igreja para esse tempo, para receber as indulgências plenárias. E quais são essas orações? Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai e um Creio. Só oração difícil, que a gente católico não sabe. Gente, rezar pelas intenções do Papa e aí participar de uma Santa Missa naquele local. Agora, é importante observar que precisa, para receber as indulgências plenárias, precisa estar em estado de graça. Ter se confessado. Padre, como vai ser? Não deu tempo naquele dia para a sua Porta Santa. Calma, a igreja sabe das nossas dificuldades, sabe daquilo que a gente pode ou não. Ela dá 8 dias antes ou 8 dias depois, não precisa ser naquele dia. Dá uma filimença no confessionário, não tem como ir, não tem como confessar. Você passa, reza pelas intenções, participa da Santa Missa e confessa na primeira oportunidade. Aqui no santuário nós temos atividades diversas. Hoje, que é sexta-feira, toda sexta-feira no santuário, às 18h30, isto é, logo após a missa de 5h30, todo dia tem a missa de 5h30 aqui no santuário, nós temos a Via Sacra, que é um momento lindo, maravilhoso, onde passamos por cada estação, depois entramos todos juntos. Olha que peregrinação linda. Porta Santa, olha que maravilha, lindo. Não é? Maravilhoso. Que coisa, tá vendo, gente? Como é bom. Eu gosto quando vem padre do santuário que a gente conversa, sabe mais coisas do santuário. E aqui do meu lado, o Diego Contiero. Tudo bom, Diego? Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez. Fazia muito tempo que eu não vinha. Queria deixar 2 abraços assim muito especiais. Primeiro, ao pessoal que passa pela mesma realidade que eu, que está ouvindo pela rádio, que
às vezes tá indo para o trabalho, tá indo levar as crianças. No caso, sempre vou levar meu filho para a escola e eu ponho lá na rádio para ouvir o Sorrindo para a Vida, pelo menos o pedaço que eu ainda posso ouvir, e tem sempre me enriquecido muito. Também quero mandar um grande abraço para o pessoal de Maringá, que até, vocês vão ver aqui que quem está conosco hoje é o André. É o André. O Sapo está lá na minha terra, lá em Maringá, ele e a Salete. Maravilha, então quero mandar um abraço para o pessoal. Maravilha, maravilha, como diria o Sapo, né? Então, queria mandar um abraço especial ao pessoal de Maringá e procura lá, Paróquia Nossa Senhora da Liberdade, lá estarão Sapo e Salete esse final de semana. Seja bom, André, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia família. Você estava falando sobre vivermos em comunidade, né? Isso. Eu estava pensando aqui, quando a gente se depara, quando a gente toma um impacto com a misericórdia de Deus, é impossível a gente não levar essa misericórdia também, né? Pro próximo. Deus nunca nos deixa fechados, O né? impacto é tão grande, a gente sente essa misericórdia de Deus E o que desejo de ir ao encontro do outro. ela flui. É verdade. Coisa boa. E eu quero mandar um abraço especial, já que você mandou um abraço, Diego, muito especial para a dona Nair Soares. A dona Nair, ela é de Itapecerica da Serra. Ontem eu encontrei com ela lá no Hospital das Clínicas em São Paulo. Nós estávamos almoçando no bandejão, nós duas. Eu vi a camiseta da Canção Nova, eu falei, eu vou sentar pertinho dela. E nós conversamos e ela contou para mim, Padre Evandro, e ela pediu para que eu já trouxesse o agradecimento dela a Deus, né, por ela ter sido salva de um infarto, né? Ela sofreu um infarto e ela foi, graças a Deus, ela pediu a Nossa Senhora, ela contando para mim, eu rezei, pedi a Jesus, a Nossa Senhora, que me ajudasse. Chamei um táxi e pedi para me levar lá no Incor. E o moço do táxi disse, eles não vão atender a senhora, só não tem o cartão. Ela falou, vão. Chegou lá, imediatamente foi atendida e pela graça de Deus ela está salva, né? E ela pôde testemunhar e já voltou a trabalhar. Eu falei, se cuida, dona Nair. Ela é de Itapecerica, um grande abraço para a senhora. Foi um prazer ontem almoçar aí com a senhora no bandejão. Deus abençoe, viu? Foi um prazer mesmo. A sua contribuição, me deu uma contribuição para trazer. Me deu R$10 para trazer para o projeto da Minha Almas. Já levei para o Clube do Ouvinte, viu? Deus abençoe a senhora. Muito obrigada. E pela sua companhia ontem, pela sua alegria e pelo seu testemunho de fé. A senhora confiou em Deus e Deus não te desamparou. Sabe por quê? Porque Deus não nos desampara nunca. Acreditar sempre nisso. Um beijo, dona Nair, foi um prazer conhecê-la. E eu quero pedir a você que está na sintonia da Canção Nova, para atentar algumas coisas sobre a sua contribuição. Vou falar agora já no início do programa. Por quê? Porque é importante que logo no início do programa a gente dê alguns alertas. O primeiro deles é em relação aos sócios que optaram a contribuir com a Canção Nova pelo débito automático. E fizeram lá a sua opção, só que é muito importante que você verifique se existe o saldo necessário para que seja feito o débito automático na sua conta, porque cada consulta que o banco faz para colher o seu débito automático custa um valor para a Canção Nova. Essa operação bancária tem um valor. Então, ao consultar a conta, por exemplo, o Diego é sócio pelo débito automático. Isso mesmo. Quando o banco vai consultar a sua conta, Diego, para poder pegar o valor que você vai doar para a Canção Nova e passar para a conta da Canção Nova, essa operação tem um valor. Sim. Então, ela faz uma consulta, não tem saldo. Aí cobrou da Canção Nova. Independente de ter o dinheiro lá ou não. Dependendo do banco, faz 1, 2, 3 vezes, aí depende do tipo do banco, né? E do tipo da operação que o banco estipula. Ele pode consultar algumas vezes e cada consulta tem um valor. Então, o valor que às vezes você pensou em dar para a Canção Nova ficou bem menor, ou às vezes nem vem. Já descontou quase tudo. Ou às vezes nem vem porque não tinha saldo na sua conta. Então, você que optou pelo débito automático é muito importante. O débito automático é garantia de fidelidade na sua contribuição e nós queremos muito. Você que é sócio pelo boleto bancário, que chega aí na sua revista, né? O boleto, tanto o Kids quanto o boleto da revista Kids ou o boleto da revista Canção Nova mesmo, você pode se tornar um sócio pelo débito automático. Basta você pedir para passar para o débito automático.
ligando 0 operadora 12 3186 2600 ou no clube.cançãonova.com você muda a opção da sua contribuição. Mas se você passou para o débito automático, esteja atento para deixar aquele valorzinho na conta todos os meses. No dia que você estipulou, o banco vai fazer a consulta. Se não tiver, ele pode ser que consulte mais algumas vezes. E tudo isso é custo para a Canção Nova, né? Mas é a garantia da fidelidade que a gente, né, pede a você. Que cada um seja fiel no pouco, porque aqui na Canção Nova, o pouco com Deus se torna muito, se torna evangelização para o Brasil e para o mundo. E muito obrigada a você que entendeu a sua missão de ser um evangelizador com a Canção Nova. A palavra de Deus que o padre Evandro escolheu para a gente meditar hoje está em Tiago, Novo Testamento, de carta de Tiago, capítulo 1, versículos de 19 a 25. Tiago 1, versículos de 19 a 25. Vamos então preparar o nosso coração para acolher a palavra de Deus. E vamos preparar o nosso coração cantando essa música que vem de encontro com as palavras do Santo Padre o Papa. Servir ao Senhor significa ouvir e colocar a palavra em prática. Então vamos cantar juntos. Sei que és caminho, sei que és verdade e vida, sei que és amor, sei que és Senhor e Deus, Jesus. Sei que és caminho, sei que és caminho, sei que és verdade e vida, sei que és amor, sei que és Senhor e Deus, Jesus. Tua palavra eu quero viver, mesmo que tudo eu venha perder. Tua palavra eu quero viver, mesmo que a vida eu venha perder. Sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, e uma verdadeira vida aqui perto de ti. Felicidade sem fim serei, sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, e uma verdadeira vida aqui perto de ti. Felicidade sem fim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus hoje, diante daquilo que o Papa vem trazendo para nós nesta palavra, servir ao Senhor significa ouvir e colocar em prática a sua palavra. Tiago diz para nós assim, Tiago 1, 19 até 25. Eu vou ler bem devagar para que você possa acompanhar e já deixar essa palavra cair no coração, porque é a palavra de Deus e é a palavra para nós no dia de hoje. A palavra diz assim: sabei, meus caríssimos irmãos, que cada um deve ser pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para se irritar. Pois aquele que se encoleriza não é capaz de realizar a justiça de Deus. Por esta razão,
rejeitai toda a impureza e todos os excessos do mal. Não recebei, mas recebei com mansidão a palavra que em vós foi implantada. Repetindo, mas recebei com mansidão a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar-vos. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a alguém que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, sai e logo esquece como era a sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei perfeita, aquele, porém, que se debruça sobre a lei perfeita, que é a liberdade, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse há de ser feliz naquilo que faz. Se alguém há de ser feliz naquilo que faz. É até aí. O padre se empolgou, ia lendo mais do que deveria. É palavra de Deus, eu até poderia prosseguir, mas vamos ficar aí, do 19 até o 25. Meus queridos, nós estamos vivendo esse tempo frutuoso na nossa igreja, onde o Papa Francisco tem falado, tem dito, desde o dia que começou o seu pontificado, sobre a misericórdia de Deus. Na verdade, ele é o Papa da misericórdia. E todos nós já percebemos isso. O Papa da Misericórdia tem uma função nesse ano da misericórdia. E qual é a função do Papa? A função do Papa é abrir os nossos corações para que, refletindo toda a misericórdia de Deus, principalmente nesse ano, que a nossa consciência possa ser liberta, que nós possamos então viver de uma forma diferente, onde eu não estou mais dormindo para as realidades que se apresentam no mundo. Não, o que o Papa quer, desculpa falar isso, mas o que eu entendo que o Papa quer é que a nossa consciência acorde, que a gente possa, diante daquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós, que a palavra está bem clara, né? É que a gente seja feliz, que a gente possa agir conforme uma consciência formada por Deus, formada pela palavra de Deus, e não uma consciência laxa, não uma consciência que esteja adormecida para aquilo que acontece aqui, olha, na nossa realidade. É muito interessante falar isso, porque nós temos algumas linhas para meditar isso que é a palavra de Deus hoje, mas também a frase do Papa Francisco: servir ao Senhor significa ouvir e colocar em prática a sua palavra. Pois bem, vamos começar com a palavra ouvir. A palavra de Deus diz também claramente que a gente precisa colocar em prática e não ficar ouvindo a palavra como meros ouvintes. Ouvir a palavra de Deus, meus queridos, diz daquilo que seja acolher no nosso coração esta palavra como alguém que entende, alguém que deixa cair num solo, e esse solo é o nosso coração, uma semente a ponto de fazer crescer, germinar, fazer crescer, dar fruto, e que a gente possa saborear esses frutos. É isso que Deus quer de nós.
Deus quer que a gente seja um grande agricultor. Plante a palavra de Deus no nosso coração. Que a gente seja atento com tudo aquilo que a gente escuta, principalmente nesse ano da misericórdia. Eu já comecei a lembrar as pessoas que o ano extraordinário da misericórdia vai acabar no dia 20 de novembro. Vai acabar. Mas a misericórdia de Deus vai acabar? Claro que não. Dia 20 de novembro, fecha-se a Porta Santa em Roma. É finito o ano da misericórdia. Mas o que nós aprendemos? Ou melhor, o que nós apreendemos neste ano? Se a gente guardar no coração, serve para a vida toda. E digo mais, serve para o futuro, onde nós podemos ser esses multiplicadores dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos sobrinhos. Eu que tenho tantos sobrinhos aqui na comunidade Canção Nova, que nem sei quantos, muitos sobrinhos. Afinal de contas, eu tenho 1000 irmãos. Imagina, uma pessoa que tem 1000 irmãos, quantos sobrinhos? Quantos sobrinhos tem na sua casa? Tem 2. Eu tenho 2 sobrinhos na casa da Adriana. Que a gente possa ser esse multiplicador com muita felicidade, com muita alegria, porque afinal de contas Deus vem falando para nós: aquele, porém, que se debruça sobre a lei perfeita, isto é, a lei da liberdade, a lei do amor, a lei da misericórdia, a lei perfeita, e nela persevera. Eu vou perseverar e vou ajudar outras pessoas a perseverarem. Quem faz isso, meus queridos, está bem claro aqui. Esse há de ser feliz naquilo que faz. Agora, para você que me acompanha pela rádio, pela internet, pela TV, aqui no estúdio, quer ser feliz? Quer uma receita de felicidade? Tiago vem falando para nós hoje a receita da felicidade. Ouvir a palavra de Deus, ouvir o nosso Senhor e deixar que esta mensagem alimente o nosso coração. Gente, o que nós precisamos é ser íntimos de Deus. É isso que Deus pede. Ah, padre, ser íntimo é tão difícil. Realmente, eu costumo brincar com as pessoas. Ninguém namora com o inimigo. Para ser íntimo, precisa de uma relação próxima. Se alguém quer namorar com alguém, o que deve fazer? Se aproximar, perguntar o nome, começar uma história. Não é assim? Não foi assim? Sim. Foi, não foi? Ser amigo. Não foi assim com vocês? Pois bem, todos aqui são casados, eu sou padre, não vou casar, mas eu sei porque a gente estuda isso, a gente estuda a humanidade e sabe que... E convive conosco, né, padre? Que é uma maravilha, isso é o melhor da história. A gente sabe que esta relação, a relação que nós precisamos, afinal de contas nós somos seres relacionais, esta relação acontece assim, devagar. Porque se for diferente, eu chego perto de alguém, eu não vou casar. Alguém chega perto de alguém e fala assim: olha, eu quero casar com você, de uma hora para outra, conhecido naquele dia. Gente, não funciona, não é assim. Nós somos seres que precisamos, dentro do nosso coração, manter uma confiança, uma esperança, uma tranquilidade, para chegarmos à felicidade. Nós vamos nos aproximando devagar. E você que quer, pode se aproximar devagar de alguém. E aí fazer uma relação, ter uma relação, cultivar uma relação perfeita, diz a palavra de Deus, né? A lei perfeita, uma relação feliz, uma relação de felicidade. Ao fazer isso, nós estamos colocando em prática também aquilo que é nosso desejo mais profundo, de sermos irmãos. Meus queridos, se Deus pede isso de nós, entre nós, quanto mais com Ele. Para Deus, nós somos único. E eu não quero, sinceramente, falando sério para vocês aqui, eu não quero não ter uma relação com Deus. Eu preciso cultivar essa relação com o Senhor, eu preciso ser íntimo dele. O ouvir
vai mudando a minha mentalidade. Eu vou me tornando amigo, eu vou me tornando discípulo, eu vou começando continuamente, vou me tornando um discípulo que escuta. E mais do que isso, ele vira o meu mestre. É ele é o meu mestre. Eu vou começar a pensar como ele. Porque é assim, né? Nós fazemos essa experiência, quando a gente se aproxima das pessoas e a gente vai entendendo o que é a pessoa e a importância da pessoa, a gente vai querendo pensar como uma pessoa. Nossa, essa pessoa é legal, essa pessoa é gente boa. Poxa, seria muito legal se eu fosse igual a ela. Com Deus precisa ser assim. Eu me aproximo tanto de Deus, eu quero ficar tão perto de Deus que eu vou me parecendo com Ele, e isso vem pela escuta. Mas não só a escuta, porque a palavra do Papa hoje diz de ouvir e praticar. Aquele que ouve precisa praticar a palavra de Deus. Precisa por quê? Porque já entendeu, aprendeu, é assim, é necessário que seja dessa forma. Para colocar em prática a palavra de Deus, a gente precisa de alguma ajuda. E qual é a ajuda? A gente precisa de coragem. Porque sem coragem, nós não praticamos a palavra de Deus. A gente precisa de disposição também. Vai anotando aí, tá? Coragem, disposição, mas não só isso. A gente precisa se esforçar, que é a nossa perseverança. Coragem, disposição, eu quero, vamos lá, esforço. Agora vem a mais complicado, né? Querer renunciar, porque nós somos cheios de nós mesmos. Olha, se não for do meu jeito, a gente pensa assim, se não for do meu jeito, não é o jeito certo. Quem disse para você que o seu jeito é o certo? Eu só sei de um jeito certo. O jeito certo é o jeito de Deus. O meu fica em segundo plano e vai ficar em segundo plano. Se eu entendo isso, eu consigo renunciar com uma facilidade imensa. Porém, se eu ainda fico preso em algumas situações, tem que ser desse jeito, olha, não é bem assim, não, isso não, imagina, como que eu vou colocar em prática a palavra de Deus se eu não consigo abandonar esse pecado? Se eu não consigo amar, aí já é a outra coisa, né? Coragem, disposição, esforço, renunciar e amar. Só quem ama pode verdadeiramente fazer aquilo que Deus quer que faça. Meus queridos, isto é óbvio, o padre está falando coisa que você já sabe, lógico que você sabe disso. Você é católico, você é cristão, você está na igreja há pelo menos uns 500 anos. Ok, é isso mesmo. Mas a gente precisa lembrar constantemente destas coisas. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para nós. Que a gente escute a palavra dEle. E que não só escute, que a gente pratique a palavra dEle. Eu gostaria de falar uma coisa para vocês sobre servir. Porque o Papa também fala claramente, né? Nós pegamos aqui esta linda e bela palavra do Papa que diz: servir ao Senhor significa ouvir e colocar em prática a sua palavra. E aí Tiago diz que nós precisamos praticar, porque a gente não pode ficar como um espelho, né? Falando para nós mesmos, vendo só a nós mesmos, como se não tivesse mais ninguém no mundo. Não é assim. Desculpe, você talvez não estivesse preparado para escutar isso, mas eu posso repetir para você novamente. Não é assim. Eu não vivo sozinho no mundo. Infelizmente, ou melhor, felizmente. Eu tenho Deus, eu tenho os irmãos. Eu quero trazer para você a palavra de uma pessoa que entendeu isso. E a palavra é de São Francisco e está nas fontes franciscanas. Feliz o servo que restitui todos os seus bens ao Senhor. Senhor Deus,
porque lhe pertencem. A gente pensa que a gente está fazendo coisas, né? Olha, nossa, eu sou a pessoa mais caridosa do mundo. Gente, quem que colocou isso no seu coração? Deus! Por que você faz isso? Porque você o ama. E por que tem que ser dessa forma? Porque você é filho. E filho obedece o pai. Pelo menos deveria ser. Se você, filho... Mensagem para o filho agora. Se você não está obedecendo o seu pai, leia a palavra de Deus. Depois, compre esse programa e veja várias vezes, porque o filho precisa obedecer o pai. Precisa. Independente de palmada ou não. O filho precisa obedecer o pai. Agora, meus queridos, eu, hoje, também quero trazer um outro exemplo. Madre Teresa de Calcutá, lembra dela? Isso, aquela que cuidava dos pobres. Um dia a madre estava lá, cuidando dos pobres, e de repente, um jornalista, e você sabe muito bem o que é jornalista, né? Sim. O jornalista se aproxima e pergunta para ela: nossa, mas por que você está fazendo isso? Eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela responde o quê? Nem eu. Não, a gente não deve fazer isso porque a gente precisa disso, precisa daquilo, mas porque foi tocado pelo Senhor. Essa prática do bem, isso que é o servir a Deus no irmão, deve vir não por benefícios, não, mas porque a gente está a serviço, porque a gente ouviu, porque a gente quer colocar em prática, porque a gente já não tem mais uma consciência dorminhoca. Desperta a consciência, meu irmão. Nós estamos no ano da misericórdia. Tem tempo, tem jeito, como diz o nosso querido Cleto, tem jeito. Desanima não. Desanima não. Meus queridos, tocando nessa realidade de ajuda, de servir, de ouvir, de praticar, eu não posso deixar de falar para você que está muito frio. Cachoeira Paulista está frio, não dá? E quem vem para cá nesse final de semana tem que trazer bastante Traz casaco, traz cobertor. touca, luva, traz tudo. Tudo. Pois bem, mas você tem a oportunidade de ter essas coisas. E quem não tem? Quem não tem um casaco? Tem gente morrendo. Você sabia que tem gente morrendo aqui em São Paulo? Pelo menos 5 pessoas que eu soube, pessoas, irmãos de rua, morrendo. Por quê? Frio. Frio está matando. Gente, a gente não vai resolver o problema do mundo, não é? Nós não vamos resolver o problema de São Paulo, nós não vamos resolver o problema de Cachoeira Paulista. Sabe quantas pessoas, a última pesquisa, quantas pessoas estão em São Paulo nesta condição? Eu vou falar para você. 15.905 pessoas. Menos 5, 15.900 pessoas. Nessa condição que pode ser que aconteça. E o que nós estamos fazendo? Padre, eu não tenho condição de levar para minha casa, meu marido não vai aceitar, lá em casa não tem condições de receber. A gente não está pedindo para você levar para casa, não. A gente está pedindo para que você desperte a sua consciência, porque isso acontece e não pode ficar encoberto, como se eu não tivesse sabendo disso. Isso acontece. São Francisco sabia disso, Madre Teresa sabia disso, e por isso eles ajudavam. E o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Né? Primeiro, o ouvido é o meu. O que eu estou fazendo? Alguma coisa nós podemos fazer, meus queridos. Alguma coisa nós podemos fazer. Porque a nossa fé nos garante que, se a gente der o primeiro passo, a gente tem condição de ajudar alguém na sua forma integral. E o que é isso?
a sua forma integral é dando aquilo que é justo para ele. É a justiça, é devido. Ele tem direito de receber um alimento, um vestuário, uma roupa, um calçado. Querem tirar até, meu Deus, querem tirar até os papelões dessas pessoas. Será que é por aí? Hoje, o nosso coração deve se abrir para esta realidade, porque o servo de Deus, aquele que entende essas coisas, que ouve a palavra, precisa praticar. Eu posso trazer um exemplo, Padre Pois Evandro? não. Ontem eu recebi um post no Facebook lá dos frades do Largo São Francisco de São Paulo. Em decorrência do frio intenso na cidade de São Paulo, o Salão do Chá, né, do Convento São Francisco está acolhendo emergencialmente irmãos moradores de rua. E aí eles estão pedindo doações, né, doações de sabonetes, creme, escova dental, barbeador, shampoo, preferencialmente de tamanho bem pequeno, né, igual esse tipo que usa em hotel, né, em tamanhos menores. As doações podem ser entregues lá no Largo São Francisco. Achei bonita essa motivação. E a doação pode ser entregue lá no Largo São Francisco, no número 133, na portaria do convento. Eles querem acolher, a partir de hoje, esses irmãos. Então, eles transformaram o auditório todo em um local para acolher os irmãos de rua. Então, a igreja nunca se fecha, sempre se dá um jeito. Mas eles precisam também da nossa ajuda. Então, você de São Paulo que está nos assistindo agora, quem sabe pode contribuir para que essas pessoas sejam melhores acolhidas, possam, né, receber alguns cuidados, né? Isso é muito importante. Pois bem, É só um exemplo. Imagine Isso. quantos outros, né? Como o senhor disse, não precisa levar para casa, mas você pode fazer do Largo São Francisco, no caso, esse exemplo que eu dei, né? A extensão da sua casa, eles abriram as portas, têm condições disso, mas nós podemos dar melhor condição ainda, né? alguma coisa a gente pode fazer. Ninguém é tão pobre que não possa dar algo, fornecer algo, ajudar de alguma forma. Meus queridos, o nosso convite, na verdade, o convite da igreja, né? O Papa é o primeiro, ele pegou os refugiados, alguns refugiados, e levou lá para a casa dele. Você sabia disso? Pois bem, tem refugiado da Síria, E tem... não é católico, não, é refugiado muçulmano. Não, quem quer fazer o bem não olha quem, não é isso? Não olha quem. Não olha quem. Pois bem, tem refugiados, tem irmãos de rua, tem a pessoa que mora com você na sua casa. Não, padre, que isso? Lá em casa eu dou tudo, do bom e do melhor. Uma mesa farta, ninguém está passando frio. Pode até ser. Mas e o calor do seu coração? Você tem dado para os seus dentro da sua casa? Isso, é isso mesmo. Padre, calor do coração? Agora eu vou ter que ficar embaixo do chuveiro quente para... Não é isso. É emprestar o ouvido, dizer uma palavra, quem sabe até um olhar. Quanto tempo que você não olha para as pessoas que estão próximas de você? Isso é praticar boas obras. Nesse ano da misericórdia, o Papa chama a nossa atenção para aquilo que é as obras de misericórdia. Você sabia que existem obras de misericórdia? Está lá no catecismo, nós pregamos sobre isso. Mas para aquelas pessoas que não se lembram, o Papa fez aquele documento, Misericórdia Vultus. Jesus é o rosto da misericórdia. Você está sendo o rosto da misericórdia para as pessoas que estão do seu lado? Responda isso para você mesmo. Não precisa colocar no Twitter, não. Responda para você. Nós não estamos com a internet ligada hoje, mas você pode responder dentro do seu coração. Meus queridos, como está o meu coração diante da misericórdia do Pai? Eu estou sendo o rosto da misericórdia de Deus? Porque Jesus nós sabemos. E nós somos chamados a sermos esses
que vão ser os imitadores de Deus. Obras de misericórdia. Temos as corporais, anota aí, são 7, rapidinho. São as corporais e as espirituais. Obras de misericórdia, corporais e espirituais. Quais são as corporais? O padre vai dizer para você agora, você vai anotar, mas não só ouvir e anotar, colocar em prática. Afinal de contas, você é um servo de Deus. Primeira obra, dá de comer aos famintos. Lembra de São Francisco? Lembra de Madre Teresa de Calcutá? Madre Teresa de Calcutá fazia assim, ia pedir na rua. Aí falava assim, olha, estendia a mão, você pode me dar alguma coisa para os pobres, para eu dar para os pobres? A pessoa cuspia na mão dela. Isso aqui é para mim, agora para o pobre. A autenticidade de continuar na luta, mesmo não sendo entendido. Nós precisamos ser assim. Dar a nossa face, dar a nossa mão para nós. Gente, é tão gratificante pedir para os pobres. Se a gente soubesse, se a gente entendesse isso. Bom, vai ser rápido. Dar de comer aos famintos. Dar de beber aos sedentos. A segunda, vestir os nus. Quarta, acolher os peregrinos. O Papa deu exemplo para nós sobre isso. Dar assistência aos doentes. Cuidar, visitar hospitais, dar assistência. Visitar os presos. Enterrar os mortos. 7. Repetindo, obras de misericórdias corporais. Dá de comer aos famintos, dá de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, dar assistência aos doentes, visitar os presos e enterrar os mortos. Agora eu vou falar das espirituais, porque talvez você possa dizer, eu sou muito pobre, não tenho condição de dar de comer aos famintos ou de dar um copo de água aos sedentos. Pode ser, mas as espirituais penso que você pode fazer. Anota aí, também são 7. Aconselhar os indecisos, ensinar aqueles que não sabem, os ignorantes, né? Que não têm conhecimento, corrigir aqueles que erram, os pecadores, aqueles que estão no caminho do erro, consolar os aflitos. E quanta gente que a gente conhece que está desesperado, que não sabe o que fazer. Precisa acolher essas pessoas, consolar os aflitos, perdoar as ofensas. Aí começa a complicar, sabe? Adriana, Diego, André, começa a complicar porque eu quero muito receber o perdão de Deus, mas tem uma pessoa, tem uma situação que para mim eu sofro só de pensar. Deus não está dizendo para você parar de sentir. Deus está dizendo para você abrir o seu coração e se decidir, eu quero. É a partir do momento que a gente diz, eu quero, eu vou perdoar, eu quero perdoar, que Deus começa a mexer aqui, olha, para que todo esse ressentimento um dia possa sair. Não precisa sair hoje não, talvez não saia, mas a decisão de querer perdoar, de querer rezar por aquela pessoa que te fez mal, já é muito diante de Deus. Suportar com paciência as pessoas que muitas vezes estão ali, sabe? Conhece alguém assim? Talvez dentro de casa. Aquela pessoa que, meu Deus do céu, de novo. Será que já não está na hora de você assumir uma posição de que você vai entender, vai suportar, vai ajudar, vai tentar compreender? Não sei. Algo você pode fazer na sua vida. Mas não só na sua vida, mas na vida daqueles que estão ali do seu lado, o tempo todo. E aí tem gente que não quer, tem gente que desistiu. São Francisco de Sales fala assim para nós:
A gente pode cometer os piores erros. A gente pode até se sentir o pior, o mais imperfeito. Mas não devemos desistir, nunca. Porque se a gente desiste, a gente perde. O que Deus quer para você que me escuta agora, que me vê pela TV Canção Nova, é que você não desista. Continua, coragem. Ele está contigo. Ele vai te dar força. E mais do que isso, diz a palavra de Deus, Ele quer a sua felicidade, Ele vai te dar alegria. Acredita nisso, meu irmão. Viva isso, entenda isso. Pratique isso, segundo a palavra do Papa. E seja um excelente servo do Senhor. Com alegria, com muita alegria. Mas tem mais. Eu parei na suportar com paciência as pessoas que não são tão, sabe? E você sabe muito bem o que o padre está falando. Mas também rezar a Deus pelos vivos e os mortos. A primeira pessoa que você precisa rezar, a primeira pessoa que você precisa interceder no dia de hoje é você. Você precisa rezar por você. Aí reze assim, olha, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Senhor, toma conta da minha vida, para que eu possa ouvir a Tua palavra e colocar em prática tudo aquilo que escuto. Toda esta palavra que fala para nós de misericórdia. Misericórdia de Deus. É muito interessante, porque lá em Mateus, no capítulo 25, existe uma passagem, nesta passagem, diz assim: pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu estava nu. Já ouviu isso antes? Isso não bate com as obras de misericórdias? Está na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina. Da onde nós tiramos as obras de misericórdia, meus queridos? Da palavra de Deus. Escutar, mas colocar em prática. Hoje colocar em prática. Ah, padre, eu não consigo. Então você vai rezar. E você vai rezar por você. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero viver isso que está em Tiago. Eu quero viver isso que o Papa está falando nesse ano da misericórdia. Eu quero, a partir daquilo que é a oração, a sua oração, para você mesmo. Você vai rezar pelos outros, mas não só rezar. Olha, com bastante caridade, com clareza. Eu já entendi. Eu quero. Agora sim. E porque eu vivo, eu vou ao encontro, porque nós somos seres relacionais. É impossível não viver com a Adriana. É impossível, ela está no mundo, eu também. Com o Diego, com o André, com a minha mãe, que está aqui, com a dona Terezinha. Meus queridos, nós precisamos hoje entender isso. São Francisco entendeu. Trouxe aqui a frase dele. Se você não gravou a frase dele, depois você repete esse programa e olha lá o que São Francisco está falando. Madre Teresa entendeu. O padre falou de Madre Teresa aqui também. Agora eu quero falar de você. Eu quero falar de mim. Será que eu estou colocando em prática tudo isso? Se não, hoje começa. Segundo São Francisco de Sales, eu posso até ser imperfeito, mas eu me decido hoje. E como diz o nosso fundador, o nosso grande mestre aqui na comunidade Canção Nova, hoje é hoje. E a partir de hoje eu quero ser melhor. Que Deus nos ajude, porque só Ele para realizar isso em nós. E essa palavra, padre, é muito interessante porque ela começa, né? Ela é escutar, falar e fazer, né? É o título aqui da Bíblia da CNBB. E começa dizendo da cólera, né? Que aquele que se encoleriza, aquele que deixa a raiva tomar conta, né? A raiva tomar conta de si, não é capaz de realizar a justiça de Deus. Então, é um alerta que a palavra nos faz. Eu falei, nossa, toda vez que a gente perde a cabeça, né? Age no impulso, age com raiva, age com dureza,
a gente corre o risco de não ser capaz de realizar a justiça de Deus. Né? É um alerta para nós temos que ter esse cuidado. Né? Na hora que vier a irritação, a gente tem que ser lento, né? Para não agir sem a justiça de Deus. Um outro ponto que essa palavra toca muito o meu coração, diz assim, mas recebei com mansidão a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar-vos. Então, é a vivência dessa palavra que nós recebemos, esse colocar em prática essa palavra que vai nos levar para o caminho da salvação, ao encontro da salvação que é Jesus. Se eu não viver a palavra de Deus, o que vai ser de mim? Aonde eu estarei? Onde eu chegarei? A perdição? Eu quero a salvação da minha alma e da alma dos meus filhos, da minha família. E é na vivência da palavra de Deus que eu vou encontrar, que é capaz de salvar-nos. Ela é capaz de salvar. E ainda diz, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então não basta ouvir, é preciso praticar, né, Padre? Preciso praticar. Então a gente acompanha Sorrindo para a Vida todo dia e faz o caderno, que é o nosso caderninho de anotações da palavra, e eu anoto, todo mundo que vem aqui anota o que essa palavra está dizendo para nós. Às vezes eu levo a folha no bolso e vou para casa ruminar aquela palavra, mas não pode ficar só aqui na minha cabeça a palavra de Deus. Ela tem que se tornar gestos, ela tem que se tornar vida em mim. Eu preciso, a partir desta palavra, aprender a escutar, a refrear as minhas iras, os meus momentos de cólera. E aqui diz que isso não vai roubar a minha liberdade, não. Viver a palavra de Deus não rouba a minha liberdade. O que eu mais ouço, Padre, hoje é essa enganação de que a palavra de Deus, o Evangelho, ser cristão nos dias de hoje, é não ter liberdade para viver nada. Quando o Tiago começou, para fazer o contexto desse que é a passagem, né, a palavra de Deus, desse livro de Tiago, dessa carta. Tiago começa assim: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É a primeira coisa que ele escreve nessa carta. Eu, Tiago está falando, é ele que está falando. Eu, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Para quem que Tiago está escrevendo essa carta? Ele está escrevendo para aquelas pessoas que estão dispersas. Sim, aqueles que estão pelo mundo grego e romano na época. Dispersos pelo Os cristãos estavam lá dispersos. Hoje a nossa realidade é um pouquinho diferente. Mas existem muitas pessoas dispersas. O que Deus quer fazer, e principalmente nesse ano da misericórdia, é juntar o seu povo, para que todo o povo possa dizer como Tiago: eu, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Que a misericórdia nos acompanhe e que esta felicidade que só vem daquele que sorri para a vida possa habitar inteiramente nosso coração. E a palavra diz exatamente isso, né? Quem perseverar na vivência da palavra de Deus, além de não perder a liberdade, porque ela é quem traz a verdadeira liberdade, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, há de ser feliz naquilo que faz. Você é feliz? Se você não é feliz, aqui está o caminho da felicidade, né, Diego? Sim. Bonito isso que está falando. Tem uma parte que está assim, mexendo muito comigo. O padre se empolgou, né? E foi até o versículo 26. Eu gostei também, eu li até embaixo, aí, viu, padre? Ele leu, eu também fui lendo até o final. E me ligou muito a frase do Papa Francisco, né? Falando sobre o servir. E eu pegar ali o versículo 27, religião pura e sem mancha diante do Deus e Pai é esta: assistir aos órfãos e às viúvas em suas dificuldades e guardar-se livre da corrupção. Eu acho que liga muito. Religião não é um status, é serviço. Se nós aceitamos para nós viver uma prática religiosa, é um serviço ao próximo.
sendo uma boa pessoa, sendo bom ao próximo em atitudes, sendo bom ao próximo simplesmente no nosso sorriso. E guardar-se livre. Guardar-se livre de toda a corrupção do mundo. Essa coisa de se fechar em si mesmo. Tá bom para mim. Então você vive sua vida, que eu vivo a minha. Não, eu preciso dar esse passo. Eu estou falando eu mesmo. Eu preciso dar esse passo. Sair de mim, entrar na vida do próximo e ajudá-lo no que ele precisa. Seja nas práticas de misericórdia corporais, seja nas práticas espirituais. Vai fazer bem não só para mim, mas muito mais para o próximo. E eu queria tocar nesse último versículo que nós dois resolvemos falar até o final, porque nós dois não paramos no 25, nós fomos até o 27, o guardar-se livre da corrupção no mundo. Não é só essa grande corrupção que nós vemos, precisamos rezar para que o Brasil seja lavado de toda a corrupção. Eu rezo, eu aprendi na Rádio Canção Nova a oração de Nossa Senhora do Desterro. Eu ganhei essa oração de uma ouvinte do programa que eu fazia na rádio e rezo até hoje, carrego na minha bolsa a oração Nossa Senhora do Desterro. E a última parte dessa oração fala para livrar o Brasil desse mal da corrupção. Só que tem a corrupção das pequenas coisas do dia a dia. Verdade. Né? Nós vamos nos deixando corromper com as pequenas coisas, é corrupção do mesmo jeito, é pecado do mesmo jeito. Então nós precisamos viver plenamente a fé, não só escutar a palavra de Deus, mas colocá-la em prática. Você vai ser livre, meu irmão. Você vai encontrar o caminho da salvação e da felicidade plena. Então, siga em frente, seja firme. Vamos cantar e rezar agora juntos, para que essa palavra tão linda que o Padre Evandro trouxe para nós possa ir fazendo morada dentro de nós e se tornando um gesto vivo, gesto de fé, de esperança, sermos face do amor de Deus para as pessoas. É isso que nós queremos, Jesus, neste mundo tão frio, tão cheio de corrupção, levar a tua face, Senhor. Nós queremos ser extensão do seu amor, Senhor. Extensão do seu amor, extensão do seu toque de amor na vida das pessoas as quais nós cruzamos no dia a dia. Viver autenticamente a tua palavra, Senhor. Salva-nos, não Senhor. Nos deixando corromper pelo ódio, pela raiva, pela cólera ou por qualquer coisa que queira nos corromper. Liberta-nos, Senhor Jesus. Liberta cada um de nós do mal da corrupção. Liberta a Canção Nova de todos os males, do mal da corrupção. Liberta cada um, Senhor. Vem libertar-nos, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, colocamos o nosso coração diante de Ti, Senhor. Nós queremos viver esse servir que Papa Francisco tem colocado nas suas palavras. E servir através da misericórdia, Senhor. Senhor, eu te peço que nesse momento me movimente, tire desse estado vegetativo, muitas vezes, mediante ao próximo, esse estado parado, estagnado. Eu preciso ir de encontro ao próximo, viver. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor Jesus. Nós ouvimos sobre a caridade. Viver a caridade nesse momento, nesses tempos difíceis que nós estamos, tempos de crise financeira, mas um tempo de muita misericórdia da Sua parte. Eu preciso transparecer e expressar essa misericórdia ao próximo, Senhor. Então me tira desse processo de paralisia que eu estou agora, Senhor. Faça com que eu saia do meu processo, das minhas dificuldades, entre na dificuldade do outro e ajudar com o que ele precisa, Senhor Jesus. Viver esse momento de misericórdia. É isso mesmo que nós te pedimos, Jesus. Ajuda-nos. Nós te pedimos, Senhor, salva-nos. Tira desse abismo que muitas vezes nós estamos a um passo para cair. Nós somos seus filhos, filhos muito amados, e sabemos que quer para nós a felicidade. Temos consciência disso, mas muitas vezes não sabemos o caminho que vamos seguir, por onde andar, por onde passar. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, com esse coração desejoso
te servir, em te escutar, em praticar esta palavra de Deus. Ajuda-nos. E peço por cada um que agora me escuta, e eu sei que tem muitos desempregados agora escutando. Senhor, visita cada desempregado. Visita, Senhor Jesus, aqueles que muitas vezes não têm o que comer. Estão numa casa, estão sozinhos, e a casa está até mobiliada, mas o que vai comer aquele dia? Nada. Não tem para quem pedir. Senhor, ajuda estas pessoas, porque são teus filhos, os meus irmãos, e eu me compadeço de cada um deles, assim como tu também se compadece, Senhor. Meu irmão, eu quero falar para você agora. Coragem. O anjo de Deus vai te visitar. Coragem. Persevera. É o Senhor que enviará a ajuda apropriada. Está chegando. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque os teus anjos já estão indo. E muitas vezes somos nós que entendemos a palavra, que escutamos a palavra, queremos colocar em prática esse grande exército de Deus. Bendito e louvado seja, Senhor. Bendito e louvado seja, Senhor. Muito obrigado. Vamos cantar mais uma vez essa canção que tem muito a ver com o que nós temos rezado nesse momento. Sei que és caminho, eu sei. Sei que és verdade e vida. Sei que és amor. Sei que és Senhor e Deus. Jesus, tua palavra eu quero viver. Mesmo que tudo eu venha perder, tua palavra eu quero viver. Mesmo que a vida eu venha perder, sei que terei mais lá no céu. Terei muito mais lá no céu, e uma verdadeira vida aqui, perto de ti. Felicidade sem fim, faz de mim o sal da terra. Faz de mim a luz do mundo. Sejas tu o meu sabor, minha luz e meu Senhor e Deus. Jesus, faz de mim o sal da terra. Faz de mim a luz do mundo. Sejas tu o meu sabor, minha luz e meu Senhor e Deus. Jesus, tua palavra eu quero viver. Mesmo que tudo eu venha perder, tua palavra eu quero viver. Mesmo que a vida eu venha perder, serei muito mais lá no céu. Terei muito mais lá no céu, uma verdadeira vida aqui, perto de ti.
Graças a Deus. Que lindo hoje, né, gente? Que programa forte. Obrigado, viu, Padre Evandro? Obrigado, Diego. Que bênção que foi hoje. E muita gente agradecendo essa bênção que foi o programa de hoje. A Lomira, tem aqui a Iva Félix, a Larissa, a Cristiane, a Célia, o Dil. O Dil falou, olha, bom dia, família do Sorrindo para a Vida. De hoje foi mais uma, a palavra de hoje foi mais uma como aquelas que mexem com o nosso íntimo e nos faz repensar a vida. Diz também assim, que é um momento, tem gente que falou que é lapidação. Hoje é o dia da lapidação e a lapidação vai começar na sua própria casa. Só não consigo achar aqui quem que falou isso nesse momento, porque muita gente falando aqui com a gente, né, no Sorrindo. Mas eu queria destacar aqui o Gil Azevedo, então, dizendo que em seu íntimo é o tempo de repensar e fazer repensar a vida. O Gil Azevedo diz a palavra, mais uma vez veio fazer repensar a vida. Quero trazer aqui também um abraço para a dona Benedita Delfina Mendonça, em Resende, no Rio de Janeiro. Bom dia, dona Benedita Delfina, vai fazer 67 anos segunda-feira. Sua filha, Fernanda, mandando um grande abraço e a nossa homenagem, o nosso carinho para a senhora, que é sócia fiel da Canção Nova, sempre ajudando a gente. E a Eliette Assis, ela louva a Deus pela vocação do Padre Jonas Abib. E ele diz assim, porque foi a partir dele que a Canção Nova nasceu e é o caminho de salvação para tantas almas. Não podemos deixar de ajudar. Eu sou sócia no débito automático e procuro mês a mês fazer o meu algo a mais, adquirindo produtos do Davi. Por fim, Padre Evandro, muito obrigada pelo seu sim. Ela diz, eu acho que as palavras da Eliette resumem bem o que foi o programa de hoje e o que é a missão da Canção Nova a partir do Padre Jonas Abib e a nossa grande missão de evangelizar o Brasil e o mundo. É isso mesmo. E para evangelizar o Brasil e o mundo, nós precisamos de vocês. Nós precisamos de você, principalmente que me escuta agora pela rádio. E a rádio é uma bênção. Uma bênção. Pela TV, que é maravilhosa. Pela internet, pelos aplicativos. Pelos nossos encontros. Tudo isso só acontece por quê? Porque nós temos você que nos ajuda. Muito obrigado, nós recebemos generosos todos os dias, graças a Deus. Esse veio lindo, adorei, olha que bonito, todo enfeitado do mês. É o algo a mais para esse mês que veio lá da Paróquia Nossa Senhora das Graças, do grupo de oração Jesus Aliança Eterna. Muito obrigado, a Vânia Clara que nos enviou. Muito obrigado. Gente, grupo de oração Aliança Eterna também. E olha, gente, muito obrigada. Deus abençoe os grupos de oração, as iniciativas, a sua iniciativa em particular. Porque nós chegamos, Padre, posso revelar a campanha? Por favor. Nós chegamos a 43%. Graças a Deus. E nós queremos agradecer a você. Eu quero dar uma salva de palmas para você. Olha, muito obrigado, porque nós chegamos aos 43%. Olha, que bonito esse número, né? Quem está aqui? Aqui, olha, 43%. Maravilhoso. Deus abençoe. Porém, 43, ainda temos 57. Nós não vamos desistir. Nós vamos continuar na nossa luta. E nós queremos que você nos ajude. Faltam 10 dias para fechar a campanha. Um pouco mais de 5% ao dia, né, Padre? Exatamente. Vamos dizer, na média de 5,5% ao dia. Então, nós precisamos da sua ajuda, da sua criatividade. O que você pode fazer para ajudar a Canção Nova? Você que já é sócio fiel e pode nos ajudar, de que maneira você pode fazer o seu algo a mais? Nós precisamos chegar ao 100%. Precisamos atingir a média de 5,5% ao dia. Só faltam 10 dias. E nesses 10 dias, família Canção Nova, o pouco com Deus é muito. O que você pode? Ontem a dona Nair Soares Martins, lá em São Paulo, lá no Hospital das Clínicas, me mandou um algo a mais e nos ajudou. E eu quero lembrar aqui também que neste final de semana nós temos o acampamento, já estão dando sinal que nós temos que terminar, nós temos o acampamento Livrai-nos do Mal, que vai até domingo, é sexta, sábado, domingo, começa hoje, vai até domingo. E nós temos uma promoção aqui legal, que é o kit do CD Na Cruz com Cristo. Esse kit, por R$ 29,90, você pode adquirir, está com quase 20% de desconto, do Ironi Spuldaro. Ele vai estar aqui neste acampamento, vai estar aqui, e você pode adquirir aqui. E vem no Sorrindo na segunda. Olha que beleza. Ai, que joia!
aí, a segunda-feira Ironi Spuldar aqui com a gente, olha que joia. E você pode adquirir esse lançamento Canção Nova, o livro e o CD de orações do Ironi Spuldar. Gente, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a Deus essa linda manhã de oração. Veja que nós gastamos mais tempo rezando do que estendendo, pedindo a sua ajuda, porque nós entendemos que quando você recebe a palavra de Deus, a generosidade vem, acontece, você vai ajudar a Canção Nova a salvar muitas almas, porque você é da família Canção Nova. Padre, a sua bênção. Deus abençoe a você e muito obrigado por rezar conosco esse tempo. A sua bênção? Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sorrindo para a vida, espalhando o amor de Deus. Você é face de Cristo, então sorria e estenda a sua mão. Sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, e uma verdadeira vida aqui.